Parlamento português está neste momento a discutir a nova lei da nacionalidade. Há 24 páginas de propostas para votar e eu no dia de hoje venho mostrar-vos que a notícia verdadeiramente, apesar de ainda se estar a votar essa proposta, é que o Partido Social Democrata incorporou 2-3 propostas do Chega nesta nova lei da nacionalidade, apesar de que o Chega também teve que fazer uma cedência. E vocês perguntam, bom, mas nós queremos mesmo uma lei da nacionalidade liderada pelo Partido Social Democrata? Não, não queremos. O Partido Social Democrata é um partido que, além de ter síndrome de Estocolmo, é um partido centrista, sem interesse absolutamente nenhum, sem um pinguinho de ideologia política e sequer de espinha dorsal. Perdoem-me dizer as coisas desta forma, mas é um bocadinho o que sinto sobre um partido que teve um líder como Rui Rio e que teve, enfim, fundadores a dizer que são de centro-esquerda e essencialmente não deixaram de ser, porque adotaram de forma tranquila agendas culturais da esquerda e, portanto, tenho mesmo este rancor do Partido Social Democrata, essencialmente, mas parece-me que introduzir estas propostas do Chega e não manter a anterior lei da nacionalidade é algo positivo. Vocês dirão, bom, mas é um passo pequeno, e eu concordo, mas acho que é um passo, que são passos dados no caminho certo. Mas enfim, passando isso tudo à frente, vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, a PSD anuncia acordo com o Chega sobre a lei da nacionalidade. A Assembleia da República reaprecia esta quarta-feira os decretos que pretendem alterar a lei da nacionalidade e o Código Penal. Como estão lembrados, a lei da nacionalidade foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, indicou algumas inconstitucionalidades e o PSD queria basicamente evitar estas inconstitucionalidades e chegou mesmo a ceder ao seu síndrome de Estocolmo, que lhe é muito característico, desde logo para garantir a sua sobrevivência política imediata, apesar de que no médio e longo prazo isto vai acabar por destruir o PSD, são as negociações e a tranquilidade com que se entendem com o Partido Socialista, não porque o Partido Socialista seja menos eleito do que os outros partidos, mas se ao mesmo tempo querem dizer que não são muito parecidos ao Partido Socialista e reconhecem que o Partido Socialista na lei da nacionalidade, na imigração e, por exemplo, no fim do CEF deram cabo deste país, se calhar não é boa ideia, uma sugestão, não é boa ideia negociar com o partido que destruiu este país a resolução dos problemas criados por esse partido. Mas isto, enfim, se calhar é uma ideia polémica, digo eu, mas se calhar era boa ideia ignorarem o Partido Socialista em determinadas situações. No geral, eu diria mesmo que a ideia central tem que ser limpar o Partido Socialista das instituições políticas portuguesas e de outro tipo de instituições. Eu queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, diz o que Soares, anunciar que, conforme foi sempre a nossa convicção, o país poderá ter finalmente aprovado uma nova lei da nacionalidade, disse o que Soares há umas horas aos jornalistas. Disse que foi possível chegar a um entendimento com o Chega sem abdicar de nenhum princípio, dialogando com todos, e estão a ser votadas 24 páginas de propostas neste momento. Vão sair muitas novidades, não vão estar plasmadas neste vídeo todas as novidades, mas essencialmente o que passará, o que me parece e que é o acordo entre o PSD e o Chega, é a lei da nacionalidade do PSD com cedências ao Chega. Ou seja, a lei da nacionalidade não será espetacular, mas tem algumas novidades positivas. Vamos então olhar para elas. Diz que lamentam que não tenha sido possível fazer também este entendimento com o PS. Lá está, este tal síndrome de Estocolmo irritante no Partido Social Democrata. Deviam era varrer o Partido Socialista das instituições todas, mas não, gostam muito de baixar a cabeça. Enfim, faz-me confusão. Hugo Soares disse que a negociação implicou cedências de parte a parte e indicou nos textos de substituição será possível ver que as alterações em relação às propostas do PSD e do CDS serão relativas a prazos e não incluiu fazer depender a obtenção de nacionalidade ao não recebimento de apoios sociais como pretendia o Chega. Isto parece-me que era bastante positivo que fosse incluído, mas foi uma cedência que acabou por ser feita para incluir aqui outras duas propostas. Isto era bastante positivo porque as pessoas pensariam duas vezes do ponto de vista muito prático em vir para Portugal e tratar-nos como os recursos humanos da Europa, que é como somos tratados neste momento para o caso de não estarem a par, e depois receberem subsídios e estarem aqui 5 anos, muitas vezes a depender de subsídios, e depois recebem a nacionalidade. Esta proposta era muito boa de se incluir, mas enfim, acabou por não ser incluída. Nós não abdicamos de nenhum princípio e cumprimos aquilo que dissemos desde o início, e têm que... foi aceito, basicamente, aceitaram a proposta do Chega de incluir no leque de crimes que podem
ditar a perda de nacionalidade à associação criminosa, tráfico de droga ou tráfico de armas. Foi também aceita a proposta do Chega de reduzir o prazo de 5 para 3 anos de condenação criminal como fator impeditivo de obtenção de nacionalidade. Ou seja, quando vocês quiserem obter a nacionalidade, seja quem for, a nacionalidade portuguesa, e tiverem cometido um crime que tenha dado pelo menos 3 anos de condenação criminal, os meus amigos não podem obter a nacionalidade. Obviamente que de 5 para 3 anos parece um detalhe e parece não ser uma coisa bastante significativa, mas o que é facto é que é incluído um leque de crimes e de punições a nível judicial muito maior quando vocês passam de 5 para 3 anos. Portanto, é muito mais difícil, de um ponto de vista meramente prático e realístico, é muito mais difícil vocês terem uma pena de 5 anos do que uma de 3. Enfim, são detalhes, pode parecer que não é significativo, mas só o facto desta proposta avançar é algo que era absolutamente impensável com um parlamento de, sei lá, de há 2 anos atrás. Talvez nem é preciso recuar assim tanto, porque o Partido Social Democrata tem sido empurrado para a direita. Enquanto forem dados pequenos passos na direção certa, eu estou satisfeito. Mas a lei da nacionalidade é francamente insuficiente do meu ponto de vista, na minha mais modestíssima opinião, que vale o que vale. Aceitaram esta proposta. Hugo Soares sublinhou que o grupo parlamentar do PSD conduziu este processo com tranquilidade e respeito e tal, esta conversa de chacha que o PSD gosta muito de dizer. Respeitamos muito todas as instituições, respeito a decisão do Parlamento, que esta quarta-feira se vai pronunciar, e se está a pronunciar, que é a decisão maioritária do povo português. Respeito evidentemente a posição do Sr. Presidente da República, seja ela qual for, e respeitaremos sempre as decisões do Tribunal Constitucional. Portanto, são as tais verdades à la Palice, como se eles pudessem fazer alguma coisa que não, que não fosse esta situação. E portanto, basicamente é isto. Eu essencialmente gostava de dizer 2 coisas. A lei da nacionalidade vai continuar a ser insuficiente e isso não vai mudar no dia de hoje, independentemente do que sair do ponto de vista das votações do Parlamento Português. Há mudanças positivas, nomeadamente as que acabei de enumerar. Havia outras que poderiam ter acontecido e não aconteceram, com muita pena minha. Mas é importante lembrar uma coisa. Lembrar, além do síndrome de Estocolmo do Partido Social Democrata, que aparentemente adoram negociar com o partido que literalmente os traiu de todas as maneiras possíveis com os acordos de cavalheiros que tinham fechado, e eu da minha parte acho muito bem que esses acordos de cavalheiros sejam destruídos, porque isto criou uma habituação ao poder deste bloco central da treta, e além de se habituarem ao poder, roubaram o país durante vários anos, e isso é inegável. Mas por outro lado, estamos perante um Partido Social Democrata, e é por isso que eu digo que não há espinha dorsal no Partido Social Democrata, tão pouco uma ideologia. Há um conjunto de pessoas do centro-esquerda ao centro-direita que cabem todos ao molho em fé em Deus dentro do Partido Social Democrata. Isso para mim não é um partido, sei lá, é um aglomerado de pessoas ideologicamente aleatórias, digamos assim, mas essencialmente é o seguinte. Luís Montenegro, quando era líder da bancada parlamentar de Pedro Passos Coelho, acho que era esse o papel que ele desempenhava na altura das declarações, acreditava que a nacionalidade tinha que ter uma duração mais pequena. Portanto, vocês, em vez de 5 anos, bastava 3. Portanto, este Luís Montenegro, ou melhor, este PSD liderado por este Luís Montenegro, que hoje se dizem grandes figuras de direita, e os líderes da direita, menos quando chega a altura de apoiar a única figura de direita na segunda volta das eleições presidenciais, são o mesmo Partido Social Democrata que, pela voz do seu atual líder, na altura líder da bancada parlamentar, se não me falha a memória, diziam que 5 anos era muito, 3 anos era suficiente, se calhar oferecer a nacionalidade nos chipicaus também não era má ideia. E, portanto, é para perceber essencialmente uma coisa. Isto são negociações que têm que ser feitas, são circunstanciais, é boa ideia fazê-las para dar pequenos passos, mas que ninguém, nem por um instante, e isto é um pedido que faço porque é um comentário que eu acho que tenho que fazer, ninguém, nem por um instante, acredite num Partido Social Democrata que tem uma margem ideológica tão grande que o único objetivo que tem politicamente é a sua sobrevivência e a sua continuidade no poder. Isto não é um partido confiável, não é um partido com espinha dorsal, e parece-me que, apesar das alterações serem boas e de se dever continuar, efetivamente, porque são passos que se dão na direção certa, que ninguém caia na esparrela de voltar a acreditar nesta gente
estão mais do que apresentados, o histórico é conhecido, não me caiam nesta esparrela. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Pequenos passinhos foram dados, mas parece-me essencialmente que a lei da nacionalidade continua francamente insuficiente. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Têm as minhas redes sociais, meu BOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.